Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê, já estamos aí uma temporada longa de muitos episódios. Espero que você ainda me conheça, mas se você não me conhece, assiste os vídeos anteriores. Tem bastante explicação sobre os principais programas, destinos, conversa com várias agências que são especialistas, né, em alguns desses programas. E hoje é mais um episódio de um destino queridinho dos brasileiros, que é o Canadá. Então, a gente tem aí uma pesquisa, né, de mais de 10 anos que mostra que o Canadá é um dos principais destinos para os brasileiros fazerem intercâmbio. Mas eu acho que a gente ainda pode explorar mais o Canadá, mais outras províncias, outras cidades, outros destinos para você que está pensando em ir para lá. E para isso eu convidei Thaís do Northwest College. Bem-vinda! Olá, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de estar participando aqui com a Belta nesse podcast, que é nosso parceiro, né? Já faz alguns anos. Obrigada, Desirê. Obrigada a você, Thaís. Queria que você falasse um pouquinho, né, como que você entrou no mercado de intercâmbio, se você já fez, se você, né, já trabalhou com agência. Sempre tem um pessoal que trabalhou em todos os, né, os tipos aí de todas as frentes do intercâmbio, até chegar, né, num college canadense. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Sim, com certeza. Eu acho que eu segui mais ou menos a linha da maioria dos intercambistas, né? Eu fui intercambista, eu morei na Nova Zelândia de 2008 para 2009, eu fiquei um ano lá. E aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa aerolínea. E aí, eu falei, nossa, não gostei. Eu queria uma coisa mais dinâmica, que eu conversasse um pouco mais com as pessoas, né? Eu ficava preenchendo planilhas. E aí, eu falei, uma amiga minha trabalhava numa agência e falou, vem trabalhar aqui com a gente. Eu falei, nossa, mas eu não sei nada de intercâmbio, né? Mas você fez. Eu falei, é verdade, eu fiz, né? Então, vamos lá. E aí, comecei nessa agência, fiquei 2 anos e meio nessa agência. Depois, fui chamada para gerenciar uma outra agência. Eu era do interior, né? Eu morava em Sorocaba nesse momento. E aí, depois de 2 anos, mais ou menos, me chamaram para vir para cá, para São Paulo. E eu comecei a trabalhar numa agência na Avenida Paulista, né? Fiquei por muitos anos, até 2022. Parei por um tempinho e em maio de 2023 eu comecei com o Northwest. Então, assim, com certeza da minha paixão pelo intercâmbio, né? Eu fui muito feliz, foi um ano muito legal para mim. Morar na Nova Zelândia, né? Na época eu não falava inglês, então era um desafio para mim, porque eu sou formada em propaganda e marketing, eu trabalhava com eventos, então eu fazia grandes festas no Brasil, então eu precisava do inglês, né? E eu falei pro meu chefe, eu vou sair porque eu preciso estudar inglês. E aí, quando eu voltei, aconteceu tudo isso, né? E aí, cheguei aqui no Northwest, mudei, né? As pessoas falam, mudou de lado. Então, sim, hoje eu sou representante do Northwest, que é esse college canadense, que fica na província de Alberta, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele hoje. Perfeito. Eu acho que é um ciclo, né, que acontece bastante, né? Não necessariamente ser o representante de uma escola, de um college, mas quando você volta do intercâmbio, abre tantas portas, tantas possibilidades para você trabalhar com isso de várias formas, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com marketing voltado para o intercâmbio, né? Eu não vendo intercâmbio, né? Não represento uma escola, mas eu trabalho na minha área de formação, que é o marketing voltado para o intercâmbio. Então, eu acho que isso muda muito, né, nossa visão de mundo, né? Que nem sempre o intercâmbio é para você ficar no país, né? Mesmo quando você volta para o seu país, né, você consegue ter essa visão de mundo e novas portas. Às vezes eu vejo tanta gente que vai para o intercâmbio, não sabe nem o que quer fazer direito, né, de curso ainda. Sim. E aí realmente vai, conhece novas possibilidades, né, novos cursos, novas carreiras que muitas vezes não tem aqui no Brasil, ou às vezes não são tão valorizadas, né? Então acho que isso é legal, que abre bastante portas, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho desse college pra gente, né, do Northwest. Tá. Você falou que entrou em 2023, né? E desde então, a gente tem essa relação, né? Belta e o college promovendo ele aqui. Então, é um college que eu vejo que as agências, né, vêm com muita credibilidade, né, com cursos, que eu acho que é uma característica muito do governo também canadense, de ter os cursos alinhados com as demandas do mercado de trabalho, né? Então, eu acho que isso traz muita credibilidade. Eu acho que isso é importantíssimo, Desirê. Eu brinco que, assim, né, a mosquinha do intercâmbio, ela pica a gente, né? E aí a gente não consegue sair. Então, a gente segue trabalhando. É isso. Você fez marketing, eu também, a gente segue com eles trabalhando, e hoje até eu faço América Latina. Então é uma coisa assim, o que eu vou fazer? Não sei. E aí
é uma carreira. E às vezes as pessoas falam, nossa, tem carreira que só tem em São Paulo, né? Não é só em São Paulo, mas é mais comum encontrar nós, né, os representantes aqui na cidade de São Paulo. Bom, falando um pouquinho sobre o Norquest, né? O Norquest é um college que ele foi fundado em 1965, tá? Na província de Alberta, na cidade de Edmonton. Edmonton, para quem não sabe, ela é a capital da província, tá? E também a capital do óleo e gás, dessa parte do petróleo. Então, é uma província muito rica. A gente fala que hoje ela é a quarta maior província do Canadá e ela tem duas das grandes cidades, né? Calgary, ela é considerada hoje a quarta maior cidade do Canadá e Edmonton a quinta maior cidade do Canadá, com aproximadamente 1,4 milhões de habitantes. Então, a gente está falando de uma cidade grande, né? Porque a nossa Trade Commissioner aqui no Brasil, ela fala que, às vezes, o pessoal não sai do MTV, né? Eu gosto muito dessa fala dela, que é Montreal, Toronto e Vancouver. E, realmente, muitas pessoas não sabem que são 10 províncias, 3 territórios, né? Muita coisa. E a gente está ali na província de Alberta, que é uma província vizinha de British Columbia, tá? Então, seguindo aí nessa linha de uma grande cidade, é um college que também é um college mediano, né? Eu diria, se ele tem hoje... A gente atende cerca de 18 mil estudantes, tá? Sendo que uma faixa de 3 mil são estudantes internacionais e o restante são estudantes que nós chamamos de domésticos, né? Dentro do college também tem mais de 80 nacionalidades, mais de 70 idiomas falados, então é muita gente, é um mix multicultural muito grande, né? E a gente preza muito por isso, pela diversidade, né? Eu acho que é importante também a gente pensar que o Norquest ele foi fundado para suprir a necessidade da província na área da saúde, né? Que naquele momento ali precisava, mas ao longo dos anos ele foi se desenvolvendo e hoje a gente tem saúde, educação, tecnologia, community studies, a gente vai ter também transferências universitárias, né? Então a gente tem uma gama aí de linha de programas que a gente consegue seguir. Perfeito. E aí, a gente falou muito, né? College. Eu queria que você explicasse para o pessoal qual é a diferença de um college para uma universidade no Canadá. Vamos lá. Então, assim, para quem não sabe, né, o Canadá, ele é dividido, a gente fala que em 3 formatos, né? Seria um college, um politécnico e uma universidade, tá? Então, são, assim, os 3, vamos dizer, tipos de estudos, né? O college, ele é muito mão na massa. A gente fala, é muito hands-on, learning by doing. Então, enquanto você está estudando, dentro da sala de aula, você está aprendendo. E você vai ter aulas práticas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o meu programa de Practical Nursing é um programa de 2 anos, um diploma de 2 anos. Dentro deste programa, o estudante é obrigado, tá? A gente vai ajudar ele, claro, a fazer 680 horas de aulas práticas, tá? Thaís, onde ele vai fazer? Ele vai fazer em clínicas, ele vai fazer em hospitais, né? Dentro do Canadá, dentro da cidade de Edmonton, e a gente vai ajudar o estudante a conseguir isso. Claro, ele não vai conseguir tudo isso sozinho, né? Eu tenho um outro programa, por exemplo, na área... Como se fosse um estágio, né? Como se fosse um estágio. Ele não vai... A maioria das vezes, principalmente na área da saúde, ele não é remunerado, tá? Por quê? Por conta de ser da área da saúde. Mas é a experiência. Mas é a experiência. Eu tenho uma menina hoje, que ela terminou um outro programa nosso, ela é uma brasileira, ela fez um programa de 1 ano, o Healthcare Aid. E ela estava me contando esses dias que ela já tem 2 trabalhos, porque ela terminou, ela aplicou para o PGWP, que a gente vai falar depois também, e aí ela já está trabalhando. E 2 empresas onde ela fez esse estágio chamaram ela para trabalhar. Ela falou, nossa, eles gostaram tanto de mim que hoje eu estou trabalhando com eles, tá? Então, o estudante, durante o programa, ele vai fazer projetos, ele vai ter aulas práticas, a gente tem laboratórios também para ajudar nesse dia a dia, tá? E aí, depois, outra coisa que é importante, a maioria dos professores, eles são do mercado de trabalho, eu diria entre 80% e 90%. Por que isso seria importante, né? Então, eles são acadêmicos, mas eles também trabalham na área. Eles conhecem pessoas da área, né? Eu tenho um estudante, por exemplo, de tecnologia, que ele me falou outro dia, olha, o meu professor de tal matéria, ele conhece todos os CEOs da parte de tecnologia da província de Alberta. O que isso ajuda? Ajuda que quando você está buscando um trabalho, esse professor ele vai te falar, olha, ele não vai te indicar, olha, aqui contrato esse meu estudante, mas ele vai te falar, olha, a linha que você quer seguir está nessa empresa, tem essa pessoa. E a gente tem também feiras de carreira, tá? Então, uma feira por semestre, e esse estudante ele vai ter contato com as empresas, tanto as empresas locais quanto as empresas multinacionais, tá? Então, o college, ele todos os programas dele, eles são feitos para que você já
ingresse no mercado de trabalho assim que você termine. Tanto que a gente fala que hoje a gente está com 95% de empregabilidade em até 6 meses depois de formado, tá? Destes nossos estudantes. Então, um outro ponto que você falou que também é muito legal, o governo do Canadá ele faz pesquisas a cada 5, 10 anos para saber quais são as profissões do futuro, quais são as profissões que eles precisam realmente, né? Por quê? Porque é um investimento tanto de dinheiro quanto de tempo, tanto do estudante internacional quanto do canadense. O canadense também paga para estudar no college. Mesmo sendo um college público, todos os colleges públicos, eles são pagos, tá? Então, isso é um ponto importante que às vezes a gente recebe essa pergunta. É público? Aqui no Brasil, o público não tem custo nenhum, né? No Canadá, sim, o público tem custo. Então, eu diria que o college ele é bem hands-on, tá? E a gente vai ter os politécnicos, né? Que eles são mais focados na área da tecnologia e tudo mais. E a gente vai ter as universidades. E aí, a universidade, eu falo que ela é bem focada na área acadêmica. Então, por exemplo, se você é um estudante que você quer fazer um mestrado, que você quer seguir na área de pesquisas, doutorado e assim por diante, o que eu diria? Siga para uma universidade, tá? Um mestrado acadêmico, né? Então, vai para uma universidade que vai seguir a linha do que você procura. E alguns programas também, como medicina, direito, alguns programas de engenharia. É legal que você faça isso na área junto com a universidade, tá? Alguns programas acadêmicos. E, seguindo na outra linha, a gente tem o college. Então, só que pensando assim, né? Que no Canadá a gente não tem muito essa modalidade do college, né? Do estudante falar, eu vou fazer 1 ano ou 2 anos e eu estou pronto para o mercado de trabalho. E para o Canadá isso é muito normal. Vários estudantes não fazem a universidade. Eles fazem só um college direto e já ingressam no mercado de trabalho. Eu acho que é interessante o estudante entender que é uma outra estrutura de estudos, né? Sim. Então, por exemplo, seria mais ou menos o que é um tecnólogo aqui, mas que não é tão valorizado como é no Canadá, né? Exatamente. Então, talvez se esses tecnólogos aqui fossem mais valorizados, né, mais estruturados, pensados realmente, né, nesse mercado de trabalho, nessas demandas, seria mais ou menos um pouco a ver com o college, né? Então, eu vejo também que também existe a possibilidade da pessoa, né, fazer um college e depois quer entrar numa universidade, conseguir aproveitar, né, créditos ali ou as matérias que ele já fez para eliminar, né, numa universidade. Às vezes, né, 2 anos num college vai sair mais barato do que os 2 anos na universidade. Então, são alguns caminhos que eu acho que a própria agência pode ajudar o estudante a entender, né, qual é a trilha que ele quer trilhar ali, né, no Canadá, quais são os objetivos da vida dele, tanto acadêmica quanto profissional, entender quais cursos ele pode fazer, qual caminho ele pode seguir, qual província, né, tem mais possibilidades para ele. Então, acho que isso é muito fascinante do intercâmbio, que sempre vai ter um caminho perfeito ali, né? Sempre tem um caminho. E o que é legal também, com certeza, eu acho que essa consultoria ajuda muito, né? Porque às vezes o estudante chega e ele não tem muita noção do que ele pode fazer. Isso que você falou é perfeito. Por exemplo, eu tenho um programa que é uma transferência universitária de engenharia. Então, ele vai fazer o primeiro ano com a gente. Claro, tem todos os pré-requisitos, né? Cumprindo os pré-requisitos, ele transfere direto para o segundo ano de uma universidade em Edmonton, né? Então, isso é muito legal. Você pode fazer, sim, 2 anos de diploma e depois aproveitar os créditos e começar um bacharelado numa universidade. Então, você não precisa parar de... esse é um ponto importante. Você não precisa parar de estudar. Você pode fazer 2 anos e seguir estudando. Você pode fazer 1 ano, depois fazer mais 1. Então, são vários modelos de estudo que você consegue seguir. E essa consultoria é muito importante, com certeza. Perfeito. E agora falando um pouquinho de Canadá, né, do destino. A gente falou em vários momentos aqui província. E às vezes a pessoa não sabe, né, o que é a província. É o que se assemelha aos nossos estados, né, as nossas divisões ali. Então, seriam as divisões do Canadá. E aí vocês estão numa província que não é tão conhecida, como você falou, né, dos outros destinos. E que tem muitas possibilidades, né, para os estudantes e para morar lá. Enfim, muitas possibilidades que... o próprio governo ali promove. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a província, né, o Canadá também de um modo geral, os benefícios, né, que tem coisas que vão ser de ambos, né, do país como geral e da província. Claro. Eu acho que um dos benefícios que, assim, para mim ele é um benefício muito bom, é o imposto, né? Então, assim, o Canadá ele tem um imposto federal de 5%. E as províncias, elas colocam mais o quanto de imposto elas querem.
né? Então, na província de Alberta, a gente só tem um imposto de 5%. Se a gente pega a BC, se eu não me engano, é 5 mais 7. Se a gente pega Ontário, também, se eu não me engano, é 5 mais 8, né? Então, vai ficar 12 e 13. Para a gente, não. O imposto ele é só 5%. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Porque a gente para pensar. Custo de vida. Custo de vida é um ponto muito importante, né? A moeda do Brasil, infelizmente, ela é uma moeda que, em muitos momentos, ela está um pouquinho desvalorizada em relação ao dólar canadense, né? Então, a gente acha que é um ponto que é importante para os meninos e eu acho que é importante saber, para você ter uma ideia, assim, uma média para você alugar um apartamento, né? Dá para alugar um apartamento de 900 a 1.200 dólares canadenses para um quarto, tá? E, por exemplo, se você quer um apartamento um pouquinho maior, um apartamento de 2 quartos de 1.200 a 1.500 dólares canadenses. Isso caminhando para o college, tá? Assim, 5 minutos caminhando, 10 minutos caminhando. Então, é muito próximo. Eu tenho estudantes que dividem a acomodação. Eles mesmos, né, se organizam e dividem com um amigo. Eu tenho um estudante hoje que está pagando os 500 dólares mensais. Então, se a gente compara com as outras províncias, realmente é uma vantagem muito grande. E no que isso influencia? Influencia em tudo o imposto, né? Então, o seu salário vai ser maior porque tem menos imposto. Para você comprar comida vai ser mais barato. A gasolina, capital do petróleo, já é mais barato mesmo, né? Para você comprar roupa, tudo que você vai... A vivência ali no dia a dia, ela vai ser mais barata por conta desse imposto, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é muito importante, tá? Parar para dividir isso com os estudantes. Sendo uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente fala que ela é uma das cidades com mais de 1 milhão de habitantes mais affordables para se viver no Canadá. Isso que você falou é muito bom. Os estados seriam as províncias seriam os nossos estados, né? Esse compartilhamento aí. Deixa eu pensar se tem mais algum ponto que eu acho que é legal. A cidade é uma cidade muito interessante. Para nós brasileiros que gostamos muito, tem o segundo maior shopping da América do Norte. Então, tem um shopping que tem mais de 800 lojas, tem hotel. Thaís já me mostrou, gente, é lindo. Tem vários cinemas, tem um parque aquático dentro do shopping com piscina com ondas, gente, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é uma coisa de outro mundo. E tá a 30 minutinhos do centro, mais ou menos, de transporte público. Tem outros shoppings também, só que menores. Tem muita área verde, tem muita coisa para fazer fora, assim, né? Então, o outdoor que a gente fala. Tem um rio que corta a cidade, que é o rio Saskatchewan. Eu já fui 2 vezes, né, para Edmonton. Eu fui, em 2023, eu fui em julho, então super calor, que é um outro ponto que é importante, né? 35 graus, tá? E o dia é super longo. Então, começa 6 da manhã, você vai dormir 9, 10 da noite, ainda tá dia, tá sol. Então, esse é um ponto legal. O pessoal fazendo canoagem, stand-up paddle, fazendo exercício em volta. Como a cidade também é muito plana, o pessoal anda muito de patinete. Você vê, assim como aqui em São Paulo voltou, né? Os patinetes, bicicletas espalhadas, então o pessoal consegue utilizar, tá? Então, eu acho que é uma vida ativa muito grande fora de casa. E isso não só no verão, tá? No inverno também. A gente fala, mas frio, Canadá, né? Todo mundo lembra de Canadá, lembra de frio. Mas não, porque eles têm estrutura para o frio, né? Eu brinco que aqui dentro da minha casa, se fizer 16 graus, a gente está com frio. Eu converso com o meu gerente de lá toda semana e toda semana ele está de camiseta. Não importa se está menos 20 ou se está 30 graus, porque dentro da casa dele ele tem ali uma temperatura ambiente para ele que é favorável. Né? Em todos os ambientes, né? Restaurante, shopping, tudo. Ônibus, né? Dentro da cidade, dentro do college, tudo isso você vai ter uma estrutura muito boa. Então, tem frio. Chega a menos 20? Chega, mas isso não é o ano todo, né? São partes aí do ano que isso acontece. Tem as estações bem definidas. Super né? bem definidas. Um outro ponto que eu acho que é legal também falar é que a província tem 320, 330 dias de sol no ano. Tá? Então, assim, por mais que esteja frio, faz sol. Eu acho que para nós, brasileiros, o sol é muito importante, né? Ver o sol faz toda a diferença. Então, eu acho que é um ponto que é muito legal também a gente abordar aqui, que faz muito sol. É uma província muito ensolarada. Porque tem outros destinos, né? Que pode não fazer tanto frio, mas o dia tá cinzento, chuvoso. Chove muito. Né? E aí você não tem essa alegria, assim, né? Essa vitamina D que precisa. Exato. E, assim, uma curiosidade, só porque todo mundo vai, né, para Iceland, para os países nórdicos, para ver a aurora boreal, né? E a gente tem a aurora boreal. Semana passada teve. Uma menina que trabalha comigo mandou uma foto da janela da casa dela, 5:30 da manhã, acho que foi o horário que ela acordou ali,
uma fotinho com a aurora boreal. Então, olha que legal, né? O Canadá também tem, né? A província de Alberta também tem. Estamos também muito próximo das Rock Mountains, né? Eu falo que quando a gente pensa em Canadá, a gente vê aquele lago azul bonito com as montanhas rochosas em volta. Isso é Alberta, gente. Então, assim, estamos aí aproximadamente 2 horas de Jasper de carro. Então, para quem gosta também de esportes ao ar livre, né? De caminhada, montanhas, também é um lugar que é bem legal. Perfeito. E agora, voltando para o college, né? Eu queria que você me falasse quais são os principais programas, né? Que você vê potencial ali para os brasileiros, né? Tanto em quesito, né? De tipos de programa ou de áreas, né? O que você acha? E qual você acha também que é o perfil do estudante para cada um desses principais programas que vocês oferecem? Ótimo. Bom, dentro do college, hoje nós oferecemos certificados, que são programas de 1 ano. Oferecemos diplomas, que são programas de 2 anos, e oferecemos também pós-diplomas, tá? Que são programas também de 1 ano. Então, a gente vai ter vários programas. Por exemplo, esse que eu te falei da transferência universitária, né? Ele é um programa não apenas para estudantes do ensino médio, mas a maioria ele vai ser estudantes que acabaram de terminar o ensino médio, querem entrar numa faculdade, né? E essa transferência é para a Universidade de Alberta, por exemplo, que é uma universidade super bem reconhecida. Não é tão fácil de entrar, né? Então, o estudante ele pode fazer o primeiro ano junto com a gente, que vai ser ali, eu falo, mais barato o valor da mensalidade, da tuition. Vai ter menos estudantes, então pensa que vai ter uma sala de aula de 20. Nossas salas são sempre de 25 a 35 estudantes, tá? Pensando quando você vai para uma faculdade, normalmente é mais de 80, né? Então, você não vai ter um contato tão próximo com o seu professor, como dentro do college e tudo mais. Para essa adaptação do primeiro ano é super importante. Isso. Né? Então, uma comunidade também melhor, 18 mil estudantes mais ou menos anualmente dentro do college, né? Então, você vai ter uma estrutura menor, com salas menores, então professores mais próximos, o professor vai saber seu nome, né? E um valor menor. E aí, você tendo todos esses pré-requisitos, você faz uma transferência direta para o segundo ano, né? Então, assim, temos alguns certificados que são programas de 1 ano. Então, a gente tem, por exemplo, o Healthcare Aid. Eu falo que o certificado ele é até legal para uma pessoa que talvez ainda não tem tanta certeza do que ele quer, ou ele quer começar tendo uma primeira experiência, né? Ele pode, por exemplo, juntar 2 certificados, se ele tiver interesse. Os diplomas já são programas de 2 anos, né? Então, ele vai estudar ali 2 anos junto com a gente, e depois ele vai estar preparado para o mercado de trabalho. Aí eu vou ter programa na área da educação, por exemplo, o Early Learning Child Care, que é um programa que é super procurado. Eu vou ter programas na área da saúde. A gente tem enfermagem, que hoje em dia alguns outros colleges oferecem, mas éramos quase os únicos que oferecíamos para estudantes internacionais. A gente tem um outro programa que é para enfermeiras já formadas no Brasil ou algumas outras áreas da saúde, se você quer seguir essa linha no Canadá. A gente tem programa na área de tecnologia, como Digital Design, a gente tem Machine Learning, a gente vai ter muitos programas na área de Community Studies. Não é tão comum para a gente, né? Mas a gente tem, por exemplo, Sentimental Studies, Support Worker, a gente vai ter alguns programas nessa linha. A gente tem ainda também na área de negócios, então vai ser educação, saúde, meio ambiente... Educação, saúde, meio ambiente, tecnologia. Isso, são os programas que a gente oferece. E temos também pós-diplomas, que aí são programas de 1 ano. Aí o estudante ele precisa ter um degree ou um bacharelado aqui no Brasil. Por exemplo, eu tenho um programa de Digital Marketing, que está tendo uma procura bem grande. E os outros 2 programas, eles são focados na área da saúde mental. Então, eu também estou tendo uma procura alta, por conta que eu falo, principalmente pós-pandemia, né? Aumentou muito a busca por programas que falam um pouco da saúde mental, que ajudam também nessa parte. E não só clínica, né? Mental. Mas na parte de emprego mesmo, né? Empresarial, né? Sim. Tem essa preocupação muito maior hoje em dia. A gente tem um que é o Mental Health, que ele eu tô com uma procura... Para agora, por exemplo, para janeiro, a gente até não tem mais vaga. E um outro que é um Addictional Recover. Então, para você pensar realmente nas pessoas, né? No dia a dia, na recuperação, é isso. Então, a gente tem vários programas nessa linha. Eu acho que, assim, para quem é qual programa, eu acho que é muito importante isso que você falou. Ter uma consultoria, conversar com uma agência credenciada, né? Uma agência, por exemplo, uma agência Belta, né? Que é uma agência que várias são nossas parceiras, para entender o perfil do estudante, né? E a gente conversando com esse estudante,
conhecendo o perfil dele, e aí a gente fala, olha, talvez esse programa seja melhor para você, talvez esse atenda mais às suas necessidades, o que você vai precisar para o seu dia a dia, para o seu futuro. Então, acho que é importante a gente conversar com o estudante para entender, porque eu posso... todos os meus programas são para estudantes a partir dos 18 anos, só o pós-diploma que ele vai ter que ter uma graduação no Brasil. Mas os outros ele pode escolher. Então, às vezes, é um estudante que acabou de terminar o ensino médio, quer ter uma experiência um pouco mais curta, ou ele quer ficar mais tempo, ou um estudante já formado, que ele está pensando talvez em mudar de área, né? A gente consegue pensar isso e ajustar um melhor programa para ele. E a consultoria ajuda também a entender não só esse tipo de programa, né, que você está falando, mas ajuda todo o processo, né? A aplicação de visto, pré-requisitos que ele vai precisar, né, para entrar no college, porque não tem um vestibular, né? Ele vai precisar comprovar as notas dele, um teste de inglês, né, provavelmente. Então, tudo isso, né, em conjunto com essa consultoria da agência, o estudante consegue, né, achar o melhor curso, a melhor opção. Com e certeza. uma coisa que é muito importante é quando tem uma representante brasileira, né, no college. Eu acho que traz, acho que é um abraço, assim, né? Porque o estudante, ele pode fazer uma reunião, por exemplo, com a agência e com você para tirar as dúvidas com você, né? Então, você já falou de alguns benefícios que vocês têm, por exemplo, mix de nacionalidade, que foi uma coisa que você pontuou, feiras de empregabilidade, suporte para o aluno internacional. Então, ter uma pessoa brasileira nesse time, né, que também vai ter esse olhar mais ligado, né, ao que o estudante precisa nesse período é muito importante, né? Não, com certeza. Eu faço isso até com várias agências. Eu sempre falo para as agências, olha, se você tem um estudante que está interessado em Edmonton, né? Porque, às vezes, as pessoas não conhecem tanto a cidade, né? Então, me chama, vamos fazer um atendimento juntos, vamos conversar. Às vezes, os pais, né, têm interesse em saber um pouquinho mais. Pós-pandemia, principalmente, que muita coisa ficou online, né? As pessoas perguntam, será que existe? Será que é de verdade? Tem mesmo? Sim, e aí será que é IA? E aí a gente consegue, com certeza, agendar. Então, a gente pode, por exemplo... você que tem interesse em estudar em Edmonton, conversa com a sua agência, fala, olha... Ouvi falar de Edmonton, a província de Alberta, me pareceu uma opção muito interessante. Vamos agendar um horário? Sim, com certeza. Eu estou aqui no Brasil, com certeza é mais fácil. E para os pais também, né? Porque às vezes o pai não tem um pouquinho da barreira do inglês, algo assim. Então a gente consegue conversar, passar todos os pontos, falar mais sobre os programas, né? Explicar para depois que o estudante siga até mais seguro, né? Estudando ali junto com a gente. Perfeito. Estamos encaminhando para o final, mas eu deixei uma pergunta que eu acho que é muito importante, que eu acho que tem muita gente se questionando, tanto dos estudantes quanto as agências, né? Se o Canadá ainda, né, vai ser esse destino perfeito para os estudantes, né? O que ele ainda oferece? Eu acho que é legal você falar, né, vindo de um college público, né, vindo de uma província que não é tão reconhecida, tão conhecida, né? Reconhecida Sim. porque, né, move o país como um todo, né, com petróleo, com gás, óleo, enfim. Mas no Brasil, digamos assim, não é tão conhecida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. O Canadá ainda é um destino de intercâmbio? A gente ainda deve investir nele? Eu já sei a resposta, mas eu quero ver o que ela vai falar. Não, com certeza. Isso que você falou é um ponto muito importante. Sim, é uma província grande, é uma província que é muito reconhecida. E em novembro do ano passado, agora de 24 para 25, só para você ter uma ideia, teve uma migração muito grande de canadenses, tá? Da população do Canadá, mesmo que a gente fala dos domésticos, né? Eles migraram de Ontário para a província de Alberta. Por quê? Por conta disso, do custo-benefício. Então, quero comprar uma casa, vou jogar um valor por cima, tá? Então, em Toronto vai sair 1 milhão. Em Edmonton vai sair 350 mil, 400 mil, talvez a mesma casa. Então, aconteceu isso. Então, sim, a gente viu também que muitas empresas, os head offices, eles vieram para a província de Alberta. Por quê? Porque sai mais barato você manter um escritório em Alberta do que nos outros destinos, né? A gente tem, por exemplo, um warehouse super grande da Amazon, né? Porque o Canadá tem uma linha ferroviária muito boa. Então, sim, a província é uma província que ela vem crescendo e o pessoal chama de província do futuro, né? Agora, falando um pouquinho sobre o Canadá. Segundo pesquisas da Belta, né, que a gente sempre acompanha, o Canadá está aí há muitos anos número 1, né, do top of mind, aí da mente do brasileiro. E eu acredito que sim, que vai continuar, até porque
O Canadá é sim um país que ele está aberto. O Canadá sempre foi um país bem aberto, né? Assim, ele continua. Houveram algumas mudanças, sim, houveram algumas mudanças, né, na parte de visto, na parte do PGWP, mas o Canadá ele quer estudantes genuínos. Tá? Então, assim, você que é um estudante que tem interesse realmente em estudar, que quer aprender mais, que quer saber sobre a cultura, sobre o Canadá, mas quer ter essa possibilidade de desenvolvimento, né, acadêmico, estrutural, sim, o Canadá está esperando você. Então, com certeza, o Canadá está aberto. O Canadá não fechou, gente. Em momento nenhum o Canadá fechou. A gente Fake segue, news. não, a gente segue tendo todos os programas. Tem agora essa coisa da elegibilidade, né, para você poder ficar depois. Até a gente não falou do PGWP, né, que é um visto que o estudante pode aplicar aí depois que ele termina o programa. Dentro de colleges públicos, vocês universidades. têm essa opção. Sim, todos os nossos programas, até que estão hoje nessa brochura que eu trouxe, eles são elegíveis ao PGWP, né? Então, se o estudante faz, por exemplo, 1 ano de programa, ele tem até 1 ano de PGWP. E se ele faz um programa de 2 anos ou mais, né, instituições públicas, ele consegue ter aí até 3 anos de PGWP. Claro que é um visto que ele aplica, né? Faz uma aplicação e aí ele vai ter essa resposta. Então, o estudante ainda consegue ficar um tempo maior, né, para desenvolver suas habilidades, se ele tiver interesse. Se ele não tiver interesse, ele termina o programa dele e volta embora. O que acontece com muitos estudantes? O fato realmente quero ir para estudar, me desenvolver, voltar e aplicar isso no meu país de origem. Então, fica aí... Porque dá uma boa diferença no currículo, né? Com certeza, né? Você vai falar, por exemplo, que você fez um programa de digital design, né, no Canadá. Com professores canadenses, com um ponto de vista deles, com um método totalmente diferente, né? Então, isso sim é muito legal. E depois você volta para cá e usa seu currículo, ou se talvez, às vezes, o estudante quer ir para algum outro país, né? Ele consegue desenvolver isso também em outros destinos. Ou até mesmo se ele quiser ficar lá, eu acho que o que você começou falando, né, dessa experiência que seria um estágio, né, durante o curso, eu acho que é super importante para isso. Por mais que não seja remunerado, ele já vai ter uma inserção ali, né, um networking, né, conhecer pessoas, ter experiência, porque imagina, você tá indo com um currículo, né, do Brasil, então você chegando lá, você vai estar competindo, né, com pessoas do mundo todo, porque o Canadá é bem globalizado, Super, né? E aí você tem que ter esse destaque. Então, você tendo essa experiência, para depois, se você tiver um PGWP, já ajuda, né? Você ter tido essa outra experiência, por mais que não tenha sido remunerada, né? No seu currículo, né? As pessoas que você conhece. Com certeza. E você levantou um ponto que a gente não falou, que eu acho que também é super importante, né? Dentro do college, a gente tem várias áreas para ajudar o estudante, tá? A gente tem desde uma parte que, por exemplo, você não está passando muito bem, tanto física quanto mentalmente, você pode ir lá conversar. Isso é dentro do college. Um primeiro atendimento ali, para depois você ser encaminhado para uma clínica ou para um hospital, caso haja necessidade. Já aconteceu isso comigo, de uma agência me chamar e falar, o estudante está passando um pouco mal, a gente não sabe o que está acontecendo. Onde ele está? Dentro da escola. Eu falei, então vai até a porta do Internacional, segue reto até o final, tem uma portinha na esquerda, manda ele bater ali, que vamos fazer um primeiro atendimento com ele. Não era... Graças a Deus, era um ataque de pânico que ele teve naquele momento, mas ficou tudo bem. Então, a gente tem isso, a gente tem bibliotecas com tutores. Então, se o estudante ele precisar, por exemplo, conversar com alguém porque tem alguma matéria que ele não está indo bem, ele pode perguntar 100 vezes, né? Tirar aquela dúvida 100 vezes. E a gente tem também o que a gente fala que são para fazer, tanto alguém para ajudar a fazer um currículo, quanto para fazer as entrevistas. Então, como você falou, é muito diferente de você fazer uma entrevista no Canadá, de fazer uma entrevista aqui, montar um currículo também. Então, a gente tem o que a gente chama de mock interviews, de fake interviews, que ele vai fazer testes, e também alguém vai ajudar ele a montar o currículo para ele começar a trabalhar dentro do mercado canadense. Com certeza, culturalmente falando, é muito diferente, né? Então, a gente tem todo esse alicerce aí que o estudante ele pode usar, e eu brinco, mas é verdade, use mesmo, vá, procure, converse com as pessoas para elas te ajudarem aí durante esse período que você está lá, porque isso também é importante para nós. Perfeito, Thaís. Passou muito rápido o nosso bate-papo, mas acho que a gente conseguiu pelo menos os pontos chaves ali, né? Sim. Tanto do college quanto da província, porque eu vejo que é um trabalho duplo ali, né? Você tem que divulgar o college e também a província. Então,
uma coisa anda lado a lado com a outra, né? Porque são benefícios que vão ajudar, né? Dos dois jeitos. E é isso. Muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente, todas essas informações. Se você quiser deixar alguma mensagem final ou algo, né, relacionado, tanto para os agentes que assistem a gente, né? Para ter mais informação para suas próprias agências e também para os estudantes que estão nessa primeira busca aí, né? Decidindo o destino, o país, a cidade, enfim. Tem muita possibilidade. Sim, com certeza. Bom, a gente tem um site, né? Não sei se aparece depois, norquest.ca. A gente tem até uma página que é em português, então é /Brasil. Tem depoimentos de alguns estudantes em português. Então, se você quer agência, né? Quer pegar um depoimento ou conversar com alguém, a gente também compartilha isso. Ou também você que é estudante tem interesse em saber um pouco mais, tem ali alguns depoimentos. Eu quero me colocar à disposição para os dois públicos também, né? A agência, se o estudante ainda não tem uma agência e quer conversar com a gente ajuda, depois indica, olha, tem agência aqui que a gente tem em parceria, você consegue seguir. A gente está aberto, né? Então, dúvidas, perguntas, informações, tudo que vocês precisarem, a gente está à disposição. Perfeito, obrigada. Thaís. E para você que ficou aí até o final e quer estudar no Canadá, quer estudar em Alberta, em Edmonton, entre em contato com uma agência Selo Belta através do nosso site, que é o www.belta.org.br. Lá tem uma ferramenta de busca que chama Agência Selo Belta. Clicando lá, você consegue colocar o destino, o programa ou o idioma que você quer estudar, e aí vai te mostrar todas as agências que trabalham com isso, e aí você pode ver qual agência é mais próxima de você, ou qual tem um atendimento, né, que combina mais, que tem o perfil de atendimento, né? Não é nem melhor nem pior, mas é o perfil do atendimento. E aí, com certeza, você vai encontrar uma agência Selo Belta perfeita para te ajudar nessa realização de sonho. Te vejo no próximo episódio.